Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, vamos lá começar mais uma aulinha de física, né? Ah, se aproxima, iniciamos aí hoje, então, hoje é o último dia, né, inicia o segundo trimestre, né? Nosso conteúdo, na verdade, já está em andamento, ainda já iniciamos, né, os conteúdos para o segundo trimestre, temos até 2 notas já, né, que vocês já viram que eu já lancei. Então eu vou falar um pouquinho aí com vocês, aí viram ao fundo aí nosso campus, né? Então, para matar um pouquinho da saudade, né? Quem não está vindo nem para Videira, tem alguns que não são daqui, né? Mas enfim, a gente está aí cuidando do campus para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui primeiro, gente, o nosso plano de ensino, tá bem? Deixa eu só abrir aqui. Então aqui tem, mais uma vez, né? Tudo parecido, eu vou postar isso aqui ali no Siga também, tá certo? Então, aqui o que interessa, o que a gente vai verificar, né? Nesse módulo, então a gente vai falar um pouquinho de potência elétrica, né? Reostato e as suas aplicações, associação de resistores, né? Então são 3 conteúdos que a gente vai ver aí para essa parte. Avaliação, né? Como eu sempre deixo para vocês, eu tinha pensado em fazer os 2 módulos lá e aí um trabalho aqui que vocês iam fazer uma lista de exercícios, mas eu vou e aí valeriam 3 pontos essa, né? Então eu vou deixar mais uma atividade do Moodle, tá, gente, que é para você, eu vou postar ela para vocês me enviar até o dia 15/9, tá? No entanto, eu vou fazer 2 atividades do Moodle, quer dizer, essa atividade do Moodle e mais uma lista de exercícios que é para vocês resolverem, tá? Eu achei melhor fazer uma atividade do Moodle valendo 1,5 e mais uma lista daí de 1,5 também, tá? Eu acho que fica melhor, mais divididinho e não fica tão corrido. Também eu vou falar aqui para vocês, gente, a gente vai ter 2 momentos, tá, de tirar dúvidas, né, que é dia 11/9, das 4h30 às 5h15, e dia 14/9, das 4h30 às 5h15 também. E aí quem tiver dúvidas, então, é o nosso atendimento, tá? Mas, gente, se tiver dúvida, venham, tá? Participem, anotem ali as dúvidas de vocês e venham conversar comigo, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aí, agora, então, a gente começa aqui a nossa aula, tá? Deixa eu só vir pra cá. Aí, ok. Então, falar aqui um pouquinho da potência elétrica, tá, gente? Então, potência elétrica é muito importante, a gente usa bastante isso, na verdade, é isso aí o que faz a energia elétrica ser consumida, tá? Então, aqui tem uma imagem aí do ferro elétrico, né? Então, isso aqui, se vocês pegar o ferro elétrico, todo mundo tem um ferro elétrico em casa, pegar o ferro elétrico e olhar nessa parte aqui, ó, como se essa etiquetinha foi tirada daqui de trás, geralmente ela está ou atrás aqui do ferro, ou ali embaixo, tá? Então é só você pegar ela, você vai ter algumas informações. Nesse caso aqui, o que ele está mostrando para nós? Ó? 127 volts, 60 Hz, 800 watts. Esse W é a potência do ferro elétrico. Então esse ferro elétrico tem 800 watts de potência, tá certo? Então aqui tem outras informações também, né? Aqui tipo, o que é isso? Enfim, nada mais importante. Parte elétrica é isso, né? Aqui do Inmetro e tal. Mas essa parte aqui que é importante. Então, esse 800 watts é quanto que o ferro elétrico consome de energia. Se você tiver um ferro elétrico de 1000 watts, ele significa o que pra gente? Que gasta mais energia. Quanto maior essa potência, mais ele vai consumir de energia elétrica, tá certo? É a mesma coisa com lâmpada, né? Então, vocês lembram aí que lá atrás, aí no início, ainda tem por aí, né? Aquela lâmpada incandescente. Então, aquela lâmpada incandescente, a que geralmente se usava era de 60 watts ou 100 watts. 100 watts de energia consumida, mas não necessariamente a luz era proporcional a essa energia, né? Então quer dizer o quê? Que ela esquentava muito. Então ela esquentava muito e produzia pouca luminosidade. Aí veio a luz a fosforescente, né? Que aí era de 20 watts, 40 watts, tinha, né? Menos que isso também, é claro. Mas enfim, nessas potências. E elas eram equivalentes, né? Então uma lâmpada de 20 watts era equivalente a uma lâmpada de incandescente de 60 watts, né? Então quer dizer o que? Ela produzia a mesma luminosidade, porém gastava menos. Agora tem as lâmpadas LED, que é mais econômica ainda, né? Então você tem lá 9 watts, né? E que equivale, se fosse ver uma lâmpada incandescente, mais ou menos aí uns 60, 70 watts também, né? Então olha só quanto que economizou. O que a mesma luz produzida por uma lâmpada de 9 watts apenas,
A outra precisava uma lâmpada de 60 watts, ou seja, ela ia gastar muito mais energia para produzir a mesma luz, que era o que interessa para a gente, né? Vocês têm uma ideia, não sei se vocês já viram, mas tem gente que usava até lâmpada incandescente para fazer chocadeira, né? Para chocar ovos. Por quê? Porque ela produzia bastante calor, então aquecia lá e assim fazia uma chocadeira, né? Então isso é uma informação bastante importante. Depois eu vou comentar bem o que quer dizer essas unidades, o que significa, tá? Aqui é apenas um exemplo, né, de um resistor, tá, gente? Ó, então nós temos um resistor. Deixa eu só ver se eu bloqueei aqui na minha gravação. Tá, deixa eu só tirar aqui essa parte que já saiu a minha. Aqui, aí, tá. Então aqui saiu o meu desenho de trás aí, né? Então, gente, olha só, aqui esse resistor, ele está então mostrando pra gente que era como se fosse o quê? Uma corrente elétrica entrando por ele, vai passar pelo resistor e vai consumir a energia que esses elétrons possuem, né? E aqui tem uma diferença de potencial. Então essa energia consumida aqui, que é essa tal de potência elétrica, ou seja, é esse watts aí que a gente vai usar, tá certo? E aí então tem a nossa famosa fórmula PIU, P igual a I vezes U, onde o nosso P aí é a nossa corrente elétrica, I, então é corrente elétrica, I, o U é a nossa diferença de potencial, ou seja, tantos volts, e o nosso P é a nossa potência elétrica, né? Então, essa informação aqui dá a minha potência, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, a nossa energia elétrica aqui de videira é 220 volts. Então, se eu sei que em um fio, por exemplo, lá num circuitinho passa 1 ampere, então 1 ampere de corrente vezes o meu 220 volts, que é a diferença de potencial, eu sei que naquele sisteminha, naquele circuito, naquele fio, tem uma energia passando, uma energia consumida ou transformada, que depois a gente vai falar um pouquinho também, de 1 vezes 220, ou seja, 220 watts de potência, tá? Então, volts é uma coisa, é a diferença de potencial. Watt ou watt, tanto faz, tá? É o que? É a energia consumida ou dissipada, tá bom? Se a gente pegar essa formulazinha aqui e substituir a lei de Ohm, aquela que a gente aprendeu no último módulo, nas últimas aulas ali, ó, U é igual a R vezes I, então se eu fizer uma substituição no lugar do U, por exemplo, colocar RI, né, no lugar desse U aqui, eu coloco R vezes I. Então eu vou ter o que? I que multiplica RI, ou seja, vai ser I vezes I, então eu vou ter um I ao quadrado. A gente vai ter uma outra fórmula que eu posso usar aí também, tá? Que aí seria essa primeira aqui, né? Essa outra eu já falo dela. Então seria o que? P é igual a I vezes I, que deu I ao quadrado, e o R, que é do nosso Rzinho que está aqui, né? Então vai ficar π ao quadrado, né? Então PR I ao quadrado, só o I que é ao quadrado aqui, tá, gente? E se eu quiser fazer mais um ajuste aqui na minha fórmula, eu posso isolar o meu I. Então, se eu isolar o meu I, eu passo o R para cá. Então, vai ficar I é igual a U sobre R, né? Então, se a gente jogar aqui, e se eu substituir no lugar do U aqui, no lugar do I, desculpa, o U sobre R, então vai ficar U sobre R. Então, vai ser U vezes U. Então, eu vou ter a minha fórmula de U quadrado sobre R, tá? Então, essa fórmula aqui e essa fórmula aqui, essas três fórmulas onde tem P em evidência, significa que eu tenho, portanto, as três fórmulas que eu posso usar para calcular a potência elétrica. Mas, professor, qual é a fórmula que eu tenho que usar? Né? Essa é a pergunta sempre que os alunos fazem para a gente. Pessoal, você vai usar qualquer uma das três, mas qual você vai usar? Você vai ter que analisar o que o problema te deu. Se o problema deu a corrente elétrica e a diferença de potencial, a voltagem, a DDP, tensão, tanto faz, que são os mesmos nomes, né? DDP, diferença de potencial, é a mesma coisa, são a inicial apenas, DDP, diferença de potencial. Tensão ou voltagem, que também não é um termo técnico, mas é muito usado, se ele está te dando essas informações e a corrente elétrica, você vai usar essa fórmula aqui da potência. Agora, se está te dando a resistência e a corrente que passa pelo fio, você usa essa segunda. Ah, mas não deu a corrente elétrica que passa pelo fio, mas deu a diferença de potencial e a resistência. Então usa essa aqui,
tá? Então qualquer uma das três você pode usar, dá o mesmo resultado, tá, gente? Dá o mesmo resultado. Inclusive, se você usar essa fórmula da lei de Ohm, você pode até fazer usando essa daqui, né? Por exemplo, imagine que ele deu a resistência e a corrente, né? Não deu o U na fórmula. Então você pode fazer resistência vezes corrente primeiro, achar o U e substituir ali, ó, né? Então você teria o I, que ele já deu aqui, né? E o U que você achou dessa equaçãozinha. Então você pode substituir ele também. Então é só o que? É uma forma, de vez de fazer duas continhas, você faz só uma, usando o que? As fórmulas que a gente tem, tá? Essa e essa aqui, tá bom? Aqui entra como é uma fórmula, né? São fórmulas. Dependendo, Enem, por exemplo, eles dão essas fórmulas, e se for em vestibulares, eles não vão dar essas fórmulas, né? Então vestibulares, assim, uma segunda fase, por exemplo, né? Então não dá essa fórmula, a gente teria que descobrir qual que é a fórmula adequada para cada situação, tá bem, gente? Bem, no sistema internacional, a unidade de potência, como eu já falei para vocês, é o watt, ou watt, né? Com o símbolo W. O que quer dizer um watt, tá? Então, se a gente lembrar aqui, né, a corrente elétrica é ampere, né? E a tensão é volt, tá certo, gente? Então a gente vai ter o que? Potência elétrica é ampere vezes volt. Mas lá atrás, quando a gente falou lá no primeiro ano, a gente tinha lá que potência elétrica era energia dividido pelo tempo. Não sei se vocês lembram lá, né? A diferença de energia ou trabalho dividido pelo tempo, tanto faz, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho energia ou trabalho dividido pelo tempo, a gente vai ter as unidades chamadas o quê? Energia ou trabalho é dada em joules e o tempo em segundos, naquele caso, certo? Então quer dizer o quê? Que 1 watt é igual ao quê? A 1 joule por segundo, tá? Por quê? Porque energia é joules e o tempo em segundo. Portanto, nós teríamos o quê? Que a potência elétrica, a unidade é watt, que equivale ao quê? A 1 joule por segundo. Então, quando eu falo para vocês que uma lâmpada consome 100 watts, significa que essa lâmpada, ela consome 100 joules por segundo. Por isso que quanto mais watts, ou seja, quanto maior a potência do equipamento, lembra que eu falei do ferro elétrico aqui, que é 800, né? Então esse ferro elétrico funciona gastando 800 watts, ou seja, 800 joules a cada segundo que ele está trabalhando, tá? Então, quanto mais tempo eu demoro passando roupa, mais eu gasto de energia. Por quê? Porque a cada segundo ele está consumindo 800 joules. Então, 2 segundos, 1.600, e assim vai. Então, se eu fiquei 1 hora passando roupa, é o que? 3.600 vezes 800 watts. Aí a gente vai chegar nas fórmulas que depois eu vou apresentar para vocês, do consumo de energia elétrica. Ou seja, quanto mais tempo a gente usa e maior a potência, maior a minha conta de energia elétrica. Aqui entra aquela famosa frase, né, que os pais da gente falam, né, que é o que? Toma banho ligeiro, meu filho. Não é assim? Porque se você quanto mais tempo você ficar lá no banho, mais energia gasta. Fecha essa geladeira, não deixa a geladeira aberta, que gasta energia. Geralmente alguns pais ainda falam que estraga a geladeira, né? Na realidade pode estragar os alimentos que estão lá dentro, porque eles não vão estar refrigerados, né? E além disso, gasta bastante energia, porque quando a porta está aberta, o ar quente de fora acaba entrando no refrigerador, né? E aí quando você fecha a porta, deixou muito tempo lá, ele vai entrar em equilíbrio térmico, vai esquentar, portanto, né? E aí quando você fecha a porta, o que a geladeira tem que fazer? Tem que fazer o interior dela esfriar novamente. Aí ela vai trabalhar. E aí para trabalhar ela vai consumir energia, ou seja, vai gastar aí a potência dela para poder fazer o que está lá dentro esfriar novamente. O ar, nesse caso, ou os alimentos que acabaram ficando muito tempo. Tá bem, gente? Então aqui eu mostrei para vocês um exemplo de uma conta de energia elétrica, né? Essa conta de energia elétrica, ela é a da minha casa, né? Então só para vocês terem uma noção aqui, esse aqui é de mês 6 de 2018, né? Está um pouquinho desatualizado. Mas o que eu gastava aqui, ó? 200, consumo total faturado, 226 kWh, tá certo, gente? Aqui está a unidade de medida,
kWh. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, certo? Consumo faturado, aqui ó, 226 kWh, como eu falei para vocês, tá? E aqui o valor a pagar, né? Então aqui tem ó, consumo 150, aqui tem essa variação, ó, consumo e consumo, porque, não sei se vocês sabem, aqui em casa é trifásico, por exemplo, tem monofásico, bifásico e trifásico. O que significa isso? Cada fase a energia está passando por ali. Então, geralmente, é dividido em... Se é uma casa que não tem muito ar-condicionado, não tem aquecimento, enfim, vai variar dependendo do porte da casa, do que a residência tem de energia ali disponível, né, para gastar, equipamentos disponíveis para gastar energia. Então, geralmente, a maioria das casas ela é monofásica, ou seja, até uma certa potência, eu não sei de cabeça qual é essa potência, né, que varia de uma casa para outra, né, não é área de física, é área de engenharia elétrica, né, mas dependendo da certa potência, ela vai usar uma fase só, tá? Se aumenta um pouco a potência, já tem que usar duas fases. Por exemplo, se eu tenho uma casa com um chuveiro apenas, né, e não tem nenhum ar-condicionado, uma fase é o suficiente. Agora, tem dois chuveiros elétricos, 2 banheiros com 2 chuveiros, aí eu tenho que ter duas fases. Por quê? Porque geralmente você coloca um chuveiro numa fase e o outro chuveiro elétrico na outra fase. Por que isso? Para não sobrecarregar aquele fio. Lembra que a gente falou da segunda lei de Ohm, que quanto mais energia passa por um fio, ele esquenta? Então, aqui vai acontecer isso. Se eu deixar apenas uma fase, os dois chuveiros que consomem bastante energia vão passar apenas por aquele fio. E aí ele esquenta o fio e acaba dando problema aí no circuito, né? Então a gente pega o que? Faz duas fases, a energia passa por um fio e numa fase, né? E o outro chuveiro vai passar pelo outro fio, por outra fase, tá certo, gente? E aí vamos dizer que a casa ela tem mais ar-condicionado, né? Do chuveiro, ar-condicionado, alguma coisa assim. Aí você faz uso também de uma terceira fase, que daí distribui melhor ainda, tá? Ah, mas tem casas que tem muito mais ar-condicionado, né? Mas a gente tem somente 3 fases, tá? Não tem 4 fases aí, o trifásico é a maior tensão. Aí o que vai ter que fazer? O proprietário vai ter que aumentar a bitola do fio, né? A espessura do fio para diminuir, aumentar a área, né? E daí fazer passar mais elétrons ali dentro, né? Enfim, essa é a solução dele nesses casos, tá bem, gente? Então aqui tem as informações, né? Aqui tem uma outra informação, que é energia injetada, né? Porque eu tenho energia solar, então essa energia solar aí, ela capta a energia do sol, né, e transforma em energia elétrica, né, como vocês devem saber. Então esse valor aqui de menos 126 é que está sendo injetado no circuito, né. Então eu gastei 226 e 126 foi injetado, ou seja, eu produzi essa energia aí através das placas solares, tá bom? E aqui o histórico de consumo, né? Então, na casa de vocês vão olhar lá também, tem aqui, ó, março de 2017, e aqui mês a mês, né? Conforme a gente gasta. A gente vem aqui que junho, maio aqui, né? Aqui é maio, não março. Maio, junho, julho, né? Então, pode ver que meses mais frios aqui a gente acaba gastando mais, né? Aqui 270, 300 e tal, né? Então, acaba tendo um consumo um pouco menor, tá bom? E aqui a parte de como a gente chega no 226 kWh, tá bom, gente? Então olha só, E de energia consumida, nesse caso, que é esse aqui, o consumo total faturado, é a minha energia consumida. Entra o que nessa minha equação? Entra a potência que eu tenho no equipamento, vezes o tempo que eu utilizei o equipamento, tá? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Imagine, deixa eu até passar para cá, deixa eu vir aqui e vamos colocar na nossa mesa aqui, que daí fica fácil de eu explicar para vocês, tá certo? Então vamos lá. Imagine, então está aqui a nossa fórmula. Energia consumida é igual a potência vezes o tempo, tá? E vezes T. Então, imagine que eu tenho um chuveiro elétrico que a potência dele é de 5.000 watts, tá? 5.000 watts. E eu tenho aqui um tempo de banho de 30 minutos, tá? 30 minutos, tá bom? Então, quer dizer o quê? Qual vai ser minha energia consumida? Eu vou pegar a potência do equipamento vezes o tempo de utilização, tá? Bem, no caso da energia elétrica que a gente utiliza
para consumo faturado, na energia elétrica do sistema, né, nosso, da energia, distribuição da energia elétrica, nós não usamos em minutos. Vocês viram lá que eu falei, né, em quilowatt-hora. Depois eu mostro lá para vocês novamente. Então, deixa eu ver se está certo, ok. Quilowatt-hora. Então quer dizer o quê? Que o tempo não pode ser em minuto. Eu tenho que trabalhar com ele em horas. 30 minutos é 0,5 horas, certo, gente? A mesma coisa aqui, ó. A energia consumida, como eu falei para vocês, o E, é dado em quilowatt-hora. Ou seja, eu não tenho, aqui na minha potência, não tenho K. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar isso aqui em quilowatt. Aqui só está watt. Então eu vou fazer o quê? 1 quilo, lembra que o K é igual a 1000? Né? Então é 1000, é quilômetro. Quanto que é? 1 quilômetro é 1000 metros. 1 quilowatt é 1000 watts. Né? Então, no lugar do 1000 aqui, ou seja, desses 3 zeros, então eu vou contar, dividir isso aqui, ó, por 1000. Certo? Então quer dizer que 5 watts 5.000 watts é a mesma coisa de 5 kW, tá? Então, ó, eu simplesmente vou tirar 3 casas aqui, tá certo, gente? Ah, mas isso, então quer dizer que se a potência de alguma coisa for de 200 watts, o que eu faço? Minha vírgula não está aqui, eu vou andar 3 casas para lá. Como eu fiz aqui, ó, a vírgula estava aqui, eu andei 1, 2, 3, ficou 5. Por quê? Porque eu estou dividido por 1000, né, gente? Então aqui a mesma coisa, ó. 200 watts equivale a 1, 2, 3, ou seja, 0,2 kW. Tá? Então é sempre fazer isso, dividir os watts por 1000 e aí você vai ter quilowatt. E o tempo em horas. Então agora resolvendo, imagine que eu tenho o meu chuveiro de 5.000 watts, o banho eu demorei, eu ou toda a família, enfim, vamos colocar uma pessoa aqui, né, 30 minutos, que demorou muito no banho, a mãe ficou chamando um monte, sai desse banho, meu filho, né? Então o que acontece? Você vai ter que a energia consumida por esse chuveiro é igual a potência de 5, porque tem que ser em quilowatt, vezes o tempo, que é 0,5. Então quer dizer que a gente vai ter uma energia consumida aqui de 2,5 quilowatt-hora. Por quê? Porque o 5 é quilowatt e o 0,5 é em horas. Então, eu tenho a minha unidade de medida da minha energia consumida é quilowatt-hora, tá, gente? Aqui é a mesma coisa que joule, tá? Quilowatt-hora, depois eu vou explicar ali para vocês. 2,5 kWh também é energia que, assim como joule é energia, não são equivalentes, né? Depois eu vou mostrar, mas elas são unidades de energia elétrica, tá bom? Então, aqui a gente tem, então, 2,5 kWh para um banho de 30 minutos. Bem, se a gente observar que o quilowatt-hora não custa muito caro, deixa eu só pegar ali, voltar aqui, ele custa, na minha energia aqui dessa época, agora nem não lembro quanto tá, ela estava 60 centavos, 50 centavos vou colocar, tá? Então, se custa 50 centavos o quilowatt-hora, era só multiplicar isso aqui, então, deixa eu colocar aqui, vezes 0,5 centavos, né? Então, esse aqui seria o meu valor em reais, né? Para eu pagar de um banho, né? Então, se a gente colocar aqui, vai ficar 1,25 reais, tá? Ou seja, um banho de 30 minutos com um chuveiro de 5.000 watts, ele corresponde apenas a 1,25 reais, né? Não é muito, mas se a gente levar em conta que uma pessoa geralmente toma um banho por dia, né? No mínimo, né? Claro que tem uns que não tomam tanto assim, né? Outros que tomam mais, né? Mas vamos pensar que seja no mínimo isso. E também, lembrando que um chuveiro elétrico aqui da cidade de Videira geralmente é 7.700 watts, ou seja, gasta um pouco mais que isso, né? Mas também nem todo mundo leva 30 minutos no banho. Mas a gente tem aqui em torno de 50, 60 reais aí só de banho, né, para uma pessoa, tá, gente? Então, no mês, né? Então, somando todas as pessoas, né? Claro que umas gastam mais, outras menos, mas
a conta de energia elétrica ela é bastante consumida, vamos dizer assim, pelo chuveiro elétrico, pela alta potência que ele tem. A mesma coisa ferro elétrico. Então por isso também que muitos pais reclamam que você fica usando muito tempo o ferro elétrico, né? O ideal é o quê? É usar, passar ele rapidinho ali e não ficar ligando a cada pouco, porque toda vez que você liga ele, ele precisa um tempo para esquentar. Depois que ele ligou e esquentou, ele vai ligando e desligando. Vocês devem ter ouvido um clequezinho, né, um barulhinho, que esse barulho é quando tem lá dentro dele tem um termostato, e esse termostato liga e desliga. Tá? Então quando ele chega na temperatura adequada, ele desliga. Aí você vai passando roupa, tal, ele vai esfriar, aí de repente ele liga novamente, faz mais um barulhinho. E assim vai, é o ciclo de funcionamento dele. Tá certo, gente? Deixa eu voltar aqui para nossa parte aqui da nossa aula novamente, né? Tá certo? Então esse aqui é a nossa fórmula. Com essa fórmula a gente consegue calcular a energia consumida, tá? Eu vou fazer alguns outros exemplos aí para a gente entender, principalmente a parte do tempo aí que a gente tem que levar em consideração, tá? Aqui é a parte que eu falei que 1 kWh ele vale em joules também, ou seja, joules é energia. Então, como aqui a gente está calculando energia consumida, então 1 kWh vale quantos joules, né? Então imagine que lá no Enem cai uma pergunta desse tipo, né? Nós não vamos trabalhar com essa informação de joules, tá? Nós vamos trabalhar sempre com kWh. Eu só estou colocando ela aqui para ficar uma coisa que vocês consigam resolver depois se precisar. Então deixa eu vir aqui na mesa digitalizadora de novo para poder resolver ele para vocês, tá? Deixa eu só limpar aqui. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. 1 kWh. Então quanto vale isso aqui em joules, né? Essa é a minha pergunta, tá certo? Então olha só, gente, o que a gente vai fazer? Nós temos que transformar essa unidade inteira para joule. Então o que eu faço? O K eu sei que vale 1000, então eu vou escrever aqui, ó, 1000. 1 vezes 1000 que vai dar 1000, né? Então 1000. Então o K eu já fiz ele sumir. Watt. Bem, o watt, ele é a mesma coisa que joule por segundo, lembra? Opa, deixa eu só arrumar aqui que ficou muito feinho esse. Hoje eu não estou me acertando com essa canetinha aqui. Joule por segundo, tá? Watt, então chama joule por segundo, tá aqui. Já apareceu o meu joule que eu quero, só que aqui tem hora. Não me serve hora, eu quero segundo, né? Porque eu quero cortar com esse segundo. Então o que eu vou fazer? No lugar de hora, eu vou substituir segundo para cortar. Uma hora são 3.600 segundos. Olha o que acontece aqui agora. Ó. Eu vou cortar esse segundo com esse segundo. Então quer dizer que agora eu vou ter aqui uma multiplicação de 1000 vezes 3.600. Então vai dar 3.600. Sumiu os segundos, sobrou quem? O joule. Então quer dizer que 1 kWh é a mesma coisa que 3.600.000 joules de energia, tá? E aqui vem o motivo de por que nós não usamos joules em vez de kWh, né? Que a unidade mais conhecida é o joule para energia. Só que como seria uma unidade extremamente grande, então a gente ficaria difícil de falar, de expressar esse valor aqui em potências, em contas de energia elétrica, né? Então imagine, eu tinha gasto lá 228 kWh, né? Então seria o que? 1 kWh vale tudo isso aqui. Eu teria que multiplicar 228 vezes 3.600.000, e aí se 1 kWh vale 50, 60 centavos, né? Eu teria que multiplicar, dividir, né? Aquele valor na verdade, para saber quanto vale cada joule. Então ia ser centésimos de reais, né? Então imagine só, milésimos, né, nesse caso, e muito menos, nem sei quanto aqui. Teria que fazer um cálculo para cada joule. Então a gente tem uma unidade mais adequada, que é o kWh, tá? Então essa informação aqui eu não cobro de vocês nada, estou passando apenas para vocês saber e também para vocês ficarem preparados aí se acaso aparecer aí uma pergunta desse tipo aí, né? 1 kWh vale quantos joules? Ou simplesmente 5 kWh quantos joules? Ou
1000 joules vale quantos kWh, que também é só fazer uma regrinha de 3 para descobrir, né? Então, são informações aí para vocês ir pegando e aprendendo também essa parte, tá certo, gente? Então, vamos voltar aqui na nossa aula, dando continuidade, tá? Então, tá ali, ó, 3,6 vezes 10 na 6, né, joules, que é a mesma coisa que 3.600.000 joules, tá bom? Gente, aqui uma atividade, então deixa eu só vir aqui e dar uma paradinha para eu poder fazer esse exercício lá na mesa utilizadora, tá? Só um pouquinho. Então, pessoal, eu coloquei aqui já algumas informações, né, para a gente não ficar muito tempo ali com o vídeo, né? São o que? As equações, né? A potência igual a corrente elétrica vezes a AdTP. Então, são as três fórmulas da potência que eu falei para vocês. A fórmula do U igual a RI, né? Que é a lei de Ohm, tá? E aí aqui está então o nosso probleminha, ó. Então, o quadro abaixo mostra o valor da potência elétrica nominal de alguns aparelhos eletrodomésticos, né? Então, a gente tem aqui, ó, lâmpada comum, computador, ferro de passar e chuveiro. E aqui são as potências nominais, né? 60 watts, 120 watts, 1200 watts e 4800 watts, tá bom? Aqui eu também incluí uma coluna, porque esse problema aqui ele só pedia a letra A e a letra B, e eu coloquei uma letra C, tá? Então eu já vou explicar o que é esse uso diário aqui, tá? Então a letra A aqui ele está falando o que pra gente, ó? A intensidade da corrente utilizada pelo computador quando ligado em 127 volts. Então nós temos o computador aqui e ele fala que a potência do computador é 120 watts. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, qual fórmula usar? Então, aquilo que eu falei para vocês, tem que ver o que o problema deu para a gente. Ó, ele deu para nós a DDP, 127 volts, que está aqui, e também deu a potência. Então, ó, se ele deu a DDP, que é o meu U, e deu a potência, eu com essa fórmula aqui, eu acho o I, que é a intensidade da corrente utilizada, tá certo? Então, vai ficar P é igual a I vezes o U, logo potência é de 120. E aqui, gente, um detalhe, ó, nós só usamos o kWh para a energia consumida. O kWh a gente só vai usar na formulazinha da energia consumida, que tem que estar a potência em kW. No caso da potência aqui da nossa fórmula, nós vamos usar sempre em watts apenas, tá certo? Então tem que tomar cuidado para não confundir, tá? Então vai ficar potência é igual a corrente elétrica, que nesse caso eu quero descobrir, vezes a minha DDP, que é 127, tá certo? Então aqui vai ficar I é igual a 120 dividido por 127, né? Então, se fosse 120 por... opa, eu fiz errado aqui. Não, tá certo. É o nosso computador, né? Que ele quer saber. Isso, então é 120. Se fosse 120, a gente dava 1, né? Então aqui nesse caso vai dar 120 dividido por 127. Vai dar 0,9448. Então 0,95, vou arredondar aqui, tá? Então nossa corrente elétrica é 0,95 ampere, tá? Então essa aqui, a unidade de corrente elétrica é o ampere, então 0,95 ampere é a minha corrente elétrica que está passando pelo computador nesse caso aqui de uma potência dissipada de 120 watts, tá bem? Letra B. Então a letra B fala o seguinte: a resistência, agora ele quer saber, a resistência elétrica do chuveiro ligado a 220 e dissipando sua potência máxima, né? Então nós temos aqui o chuveiro elétrico que tem 4.800 watts, tá, gente? Então agora o que ele quer? Ele quer a resistência. Essa minha fórmula aqui, P igual a I vezes U, ele não dá resistência, então eu vou ter que ir para uma outra aqui. Então, ó, essa aqui tem resistência, mas ele não me deu a corrente, então eu não consigo usar, só tenho a potência, quero a resistência, mas não tenho esse aqui. Tenho duas incógnitas. Agora, essa aqui eu posso usar, por quê? Porque ele me deu a potência, me deu a DDP, que é 220 volts, e quer a resistência, então a gente vai usar ela aí, ó. P é igual a U quadrado sobre R, tá? Então potência vai ser 4.800, U é 220 ao quadrado, dividido por R. Então isolando aí, vou ter que R é igual a 220 ao quadrado, dividido por 4.800, tá? Então aqui dividindo, a gente vai ter então 220 ao quadrado
dividido por 4.800. Vai dar... Opa, fiz errado aqui. 4.000, né? Dividido por 4.800. Vai dar 10,083. Então, vai ficar 10,01, né? Vamos arredondar aqui. 10,1 ampere. 10,03. 10,1 ohm. Tá, gente? Então, a unidade de resistência elétrica é o ohm, né? O ômega aqui, o símbolo ômega, tá certo? Então, 10,1 ohm é a nossa resistência desse chuveiro aqui, quando ele dissipa uma potência de 4.800 watts, tá certo? Eu vou dar uma paradinha aqui para eu poder apagar tudo isso aqui, para a gente poder poupar tempo, tá? Então, aqui, gente... eu já coloquei aqui a fórmula que a gente vai usar, né? Então ele fala o seguinte, ó, se cada aparelho ficar ligado pelo tempo indicado na tabela, que está aqui, né, o uso diário, 2 horas a lâmpada, 2 horas e 30 minutos o computador, 45 minutos o ferro e 1 hora e 15 minutos o chuveiro, né? Então, ó, se esses aparelhos ficarem ligados, qual será o gasto mensal da residência em 30 dias de consumo? Adote o valor do quilowatt-hora e 60 centavos. Então, aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem o uso diário, né? Então, ó, se está diário aqui, significa que eu ainda tenho que multiplicar esse tempo por 30, né? Porque eu tenho 30 dias. Então, 30 dias com 2 horas, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora aqui, tá? Ó, então, a energia consumida é potência vezes o tempo. Lembrando que qual a unidade que eu quero? Ó, tá aqui, ó, ela, ó. Tá? Quilowatt-hora, porque meu quilowatt-hora é 60 centavos cada um. Então, o que eu tenho que fazer? A potência eu tenho que transformar em quilowatt e o tempo em horas, tá? Então, aqui eu coloquei L de lâmpada, PC para computador, Fe ferro, né? E CH chuveiro, tá? Então, aqui, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir isso aqui por 1000. Então, por quê? Porque eu preciso a informação do quilowatt. Então, 60 eu vou ter 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 0,06 kW, tá? Ó. Então, era um 0 aqui, teria 1, 2, 3 casas. Aqui vai ficar 0,12 kWh também, aqui, quilowatt, né? Aqui 1,2 e aqui 4,8, tá? Então, aqui eu já tenho tudo em quilowatt, tá certo? Beleza. Então, aqui a gente já determinou quilowatt. O que eu preciso agora mais é o tempo em horas. Aqui, beleza, 2 horas está certinho. 2 horas e 30 minutos. Bem, aqui minutos eu não posso deixar junto com hora, né? Então, 30 minutos é igual a quantas horas, gente? 0,5, né? Então, aqui eu tenho 2,5 horas. Aqui já vem um detalhe para vocês ficarem bem espertos, tá? 30 minutos não é 0,3 horas, é 0,5, né? Porque nossas horas são até 60, então nós temos 60 minutos, né? Então 60 minutos é 1, significa que 30 minutos é meio. Portanto, aqui vem o primeiro erro que a gente comete bastante aqui, tá? É o que? 45 minutos. Será que 45 minutos é igual a 0,45 horas? Não, né? Então aqui a gente tem que fazer uma regrinha de 3, né? Então a gente sabe que 0,45 minutos não é igual a 0,45 horas, é igual a 0,75 horas, tá? Então aqui para ficar fácil para vocês entenderem é o seguinte, ó, 60 minutos, 60 minutos, se a gente dividir por 4 a gente tem 15 minutos, né? Ou seja, cada 15 minutos é um quarto de hora, né? Então, quer dizer que 15 minutos seria igual a um quarto é 0,25, né, gente? Então, quer dizer o quê? 15 minutos, 0,25. Então, eu já vejo que aqui, ó, isso aqui é igual a 0,25 horas, tá? 2 vezes 15 minutos dá 30 minutos, ou seja, 0,25 mais 0,25, meia hora, que deu aqui em cima. Então, se eu tenho 0,15 mais 0,15 mais 0,15, eu vou ter, então, a mesma coisa que eu tinha aqui. Ó. Opa, 0,15 não, desculpa, falei errado. Se eu tenho 15 minutos mais 15 minutos mais 15 minutos, eu tenho 45 minutos. Ou seja, 0,25 mais 0,25 mais 0,25. Ou seja,
0,75 horas, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com essa divisão. É só fazer uma regra de 3, tá? Hora e minuto. Então nós temos o que aqui? Deixa eu ver se está aparecendo lá, que agora é o que eu lembrei. Vai aparecer bem no cantinho, mas enfim. Hora e aqui minuto, tá, gente? Então nós vamos ter aqui cortou, né? 2,5 horas, tá, gente? Ficou bem no cantinho lá. Então, ó, vai ficar assim, hora, deixa eu até apagar aqui, colocar mais pra cá, hora e aqui minuto, né? Então, ó, 1 hora, 60 minutos. 45, que era aquele caso ali, né? Ó, 45 minutos, x horas. Só multiplicar isso aqui, ó. Isolar o x, vai ficar 60x igual a 45, ou seja, 45 dividido por 60, que vai dar o nosso 0,75 aqui, tá bom? Então depois vocês façam aí. Então, nós já encontramos que aqui são 2 horas, aqui 2 horas e 30, aqui 0,75 horas e aqui, né, gente, 1 hora e 15 minutos, ou seja, 1 hora e 0,25 mais, portanto, então 1,25 horas, tá bom? Deixa eu ver se vai dar para aparecer lá. Ficou 1,2 ali, né? Mas é 1,25. Depois eu passo aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer cada linha dessas aqui, ó, da lâmpada, multiplicando potência vezes o tempo. Então, potência quanto para a lâmpada? É 0,06, porque eu já estou trabalhando com kW. Então vai ficar 0,06 vezes o tempo. O tempo é de 2 horas. Beleza, 2 horas. Gente, aqui tem duas saídas agora. Eu quero saber, não é só o uso diário que eu tenho. Eu quero saber o uso mensal, né? Ó, fica ligado por 30 dias. Então, o que eu tenho, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e colocar tudo por dia, primeiro, multiplicar tudo assim por dia, e no final multiplicar por 30, que vai dar o mesmo resultado, ou eu já coloco aqui, ó, 30, tá? Posso fazer assim, colocar aqui 0,06 vezes qual é o tempo? É 2 horas por 30 dias, então eu já faço essa multiplicação, tá bom? Então aqui eu vou colocar os outros também, tá? Deixa eu só dar uma paradinha aqui para não demorar muito. Pessoal, aqui eu peguei para adiantar um pouquinho, a gente não demorar muito, né? Como só são as continhas, né? Então só substituir aqui, ó, potência 0,06 vezes 2 vezes 30, né? E aí só substituir aqui os outros, né? Então aqui o tempo a gente já colocou, 0,12 vezes 2,5 vezes 30, então ó, aqui o 2,5 que a gente encontrou aquela hora, vezes 30, que é 30 dias, né? Então, ó, 1,5 do ferro, potência, 0,75 do tempo e 30 de novo. Então, sempre o 30 aparece aqui que é 30 dias. Como eu falei para vocês, pode multiplicar agora ou no final. E aí eu já fiz as somas aqui, a multiplicação, tá? Então, deu 3,6, multiplicando tudo isso, deu 3,6 kWh, que agora a gente já tem o que? A energia. Então, é kWh. 9 kWh é o computador, 27 kWh é o ferro, tá vendo que aqui já começa a aumentar bastante, né? E o chuveiro elétrico deu 180 kWh, olha como ele tem um consumo bem grande aqui, né? Então agora a gente somando tudo isso daí, já somo aqui, já coloco para vocês. Então somando tudo aqui, gente, e a gente, nós encontramos o resultado de 219,6 kWh, né? Isso é a energia total, aquele meu 200 e pouco que eu tinha feito na minha casa, por exemplo, lá na conta, né? Então, 219,6 kWh. Multiplicando isso daí pelo 0,6 centavos, que custa cada kWh, né? 0,6. Aqui. Então, a gente vai encontrar o valor de R$ 131. Cadê aqui, caneta? R$ 131,76 tá? Então essa aqui seria a nossa conta de energia elétrica para uma residência com apenas esses equipamentos e com esse tempo aqui de utilização, né? Como 2 horas uma lâmpada, 2 horas e 30. Então as lâmpadas, por mais que aparentemente não gastem muito, né? Ela está lá ligada bastante tempo, então ela gasta sim, né? Quanto mais tempo ficar o computador, né? Olha só, então você vai deixando ele, às vezes deixa um tempão ligado ali, ele vai consumindo energia, né, gente? Não tem jeito, tá bom? Então aí o consumo de energia que a gente tem, tá certo? Deixa eu só voltar aqui. Aí. E aqui eu vou fazer o outro exercício aqui para vocês, tá? Então tá, gente. Aqui então eu falo aqui uma geladeira do tipo Frost Free.
Diminui o consumo de energia, pois evita o acúmulo de gelo no congelador. Suponha que numa dessas geladeiras circula uma corrente de meio ampere, 0,5 ampere, quando ligada a uma tensão de 220. Então são as informações que a gente tem aí, tá? Aí fala o seguinte, letra A. Então deixa eu colocar aqui, letra A. Funcionando 5 minutos a cada hora, tá, gente? Então 5 minutos a cada hora. Qual seria o consumo diário, então eu quero saber no dia, não no mês, de energia dessa geladeira. Então, primeira coisa, qual é o nosso tempo de utilização, né? Então, o tempo de utilização, 5 minutos a cada hora. Então, nós temos o tempo 24 horas num dia, vezes 5 minutos. Tá? Então, lembrando que aqui eu estou trabalhando com minutos. E eu preciso saber quilowatt-hora depois, tá, gente? Então, eu tenho que transformar. Depois eu transformo. Então, 5 vezes 24 vai dar 120 minutos, tá bom? 120 minutos é igual a quantas horas, gente? 2 horas, tá bem? Então já descobri o meu tempo, tá certo? Então o tempo é de 2 horas que ela vai ficar. E um dia inteiro uma geladeira frost free, portanto, trabalha 2 horas, né? Em intervalos que ela liga e desliga, tá bom? Bem, aqui a minha pergunta não é o tempo, só ela quer saber, funcionando 5 minutos a cada hora, qual será o consumo diário de energia. Então, o meu consumo diário é dado pela equação E é igual a potência vezes o tempo. O tempo eu achei, agora eu preciso da potência. Ele me deu a potência? Não deu, ele deu o quê? A corrente elétrica e a tensão. Mas com a potência a gente pode encontrar, com essa fórmula aqui, I vezes U, essa informação para colocar ali, né, no P. Então, potência vai ser igual a corrente, que é de 0,5, vezes a DDP, que é 220 volts. Então, eu vou ter uma potência de 110 watts, né, que é igual a 0,11 kW. Tá bom? Já transformei aqui para ficar mais fácil, dividir por 1000, né? Então, voltando para cá, energia vai ser igual a 0,11 vezes 2 horas. Então, quer dizer que a minha energia vai ser de 0,22 kWh. Encontrei a letra A. 0,22 kWh por dia vai ser o consumo. Tá bom? Letra B. A gente vai ter, se o preço do quilowatt-hora é de 50 centavos, qual o custo mensal, agora de 30 dias, portanto, né, do consumo de energia elétrica dessa residência. Então, o que a gente precisa saber? Agora, esse 0,22 é o meu consumo diário. Então, esse é o que? 0,22 vezes o meu 30 dias, né? Então, vai ser 0, se fosse vezes 3, seria 0,66. Como é vezes 30, né? Deixa eu até apagar aqui. Então, vai ser 6,6 reais. Opa, aqui está vezes 30. Ah, não fez. Desculpa aqui, gente. Só voltar aqui. Então, ó, o 30 dias ainda falta multiplicar porque é 50 centavos. Então, vai ficar o quê? 0,22, se fosse vezes 3, era 0,66. Como é vezes 30, ou seja, uma casa a mais, né? Vezes 10 isso. Então, ao invés de ser 0,66, vai ser 6 vezes 6. 6 vezes 6 o quê? Quilowatt-hora. Só que como o meu quilowatt-hora custa 50 centavos, né? Quem se perder aqui, ouve de novo, tá, gente? Vai ficar o quê? Vezes, novamente, 0,5 centavos. Tá? 50 centavos. Então, quer dizer que o consumo, agora sim, é de 3,3 reais. Esse é o consumo da minha geladeira aí, em um período de 30 dias, com os 50 centavos, né, o valor da energia elétrica, e também uma potência dessa daí de 0,5 aqui, né, 110 watts, tá bom? Ela gasta um pouco mais que isso, né, e às vezes ela trabalha, depende da quantidade de alimentos que tem dentro, enfim, várias questões aí pra gente que tem que avaliar, tá bom, gente? E agora aqui para finalizar,
Então, eu quero que vocês façam aqui, gente, os exercícios da página 31, o 3, 4, 5 e 6, tá? Então, vejam aí se conseguem fazer, daí eu vou colocar ali a resolução depois para vocês poder verificar se acertaram e tudo mais, tá bem, gente? Então, essa aula aqui fica por aqui, aí eu vou gravar as outras aulas aí na sequência e já passo para vocês também, tá bom? Valeu, abraço para vocês e até mais.